Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. O episódio de hoje ele tá fantástico. Eu vou começar com uma pergunta bem direta, professor. Compensa produzir mel no Brasil? Eita, Lelê. Rapaz, o pessoal vê a gente, né? Ah, esse professor aí tá aí aplicando aula toda hora, entra de manhã com café com mel, depois faz live de quarta e solta vídeo todo dia no canal. É claro que ele vai falar que compensa, porque ele quer todo mundo dentro de curso, não é? Escola de apicultura. Escola de apicultura. Só que aí a turma agora vai cair do cavalo, né, Thiago? Porque a resposta, gente, depende. Ué, como assim, mãe? Se vale a pena produzir, então você tinha que responder que vale muito a pena. Depende. Por que depende? Se você ensina a produzir, então... Se eu ensino a produzir, como que eu falo que depende? Não é? Depende de uma série de fatores, né, gente? Porque a gente tem que ter um entendimento de como que é essa cadeia da apicultura. Pra gente descobrir se vale a pena, se não vale a pena. Se vale a pena, como que a gente vai crescer. Se não vale a pena, como que a gente vai fazer valer a pena. Então tudo isso que a gente precisa realmente... E o quanto vale a pena, E o quanto vale a pena, que é o principal. O quanto vale a pena hoje, o quanto que vai valer a pena daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Boa, e quem começou hoje, começou primeiro, bebe água limpa? Bebe água limpa. Bebe água limpa, é boa, por aí. Boa. Até porque, como qualquer outro negócio que a gente tem, a apicultura, entendida como negócio, ela tem uma cadeia produtiva a ser seguida. Tem uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva que é o principal da gente ter o entendimento dela. E a maioria do pessoal não entende a cadeia produtiva. Cadeia produtiva do mel. A cadeia produtiva do mel. O pessoal não entende como que funciona a cadeia produtiva. Ah, professor, mas o que é cadeia produtiva? Cadeia produtiva de qualquer segmento é você entender quais que são os passos daquela cadeia de produção, seja ela de um produto tecnológico, de um produto agropecuário, de um produto do dia a dia, roupa, tecido, tudo mais. Como que funciona todo o passo a passo da cadeia para o produto estar aqui matéria-prima e ele chegar lá na mesa do consumidor no final e você contar todos os passos que esse produto levou até ele chegar naquela cadeia lá no final. Isso é a cadeia produtiva de qualquer segmento. Então você tem a cadeia produtiva do carro, você tem a cadeia produtiva do agro, você tem a cadeia produtiva de medicamento, você tem a cadeia produtiva da área médica, você tem a cadeia produtiva de tudo quanto é segmento. As pessoas, de maneira geral, e o pessoal da apicultura acham que cadeia produtiva é só produzir mel. Vamos produzir mel, depois a gente vê como é que fica. A cadeia produtiva... Vamos ver como é que fica. Eu acho que esse é o problema do brasileiro, para toda a área. A cadeia produtiva... O brasileiro é muito empreendedor, mas ele tem essa ideia, né? Vou produzir primeiro, depois vamos ver o que vai dar. Exatamente. Depois eu tento vender. Depois a gente vê o que faz e tal. O mel não estraga mesmo, então não tem problema, né? A gente deixa guardado, um dia que tiver bom a gente pega e vende. Eu aposto que não é por aí. Teve muita gente que pensou, a cadeia produtiva deve ser quantas melgueiras eu coloco. A cadeia produtiva. Quantas melgueiras eu vou empilhar? Então eu vou fazer aquela perguntinha bacana para sair aquele corte legal pro Instagram. Professor, o que é a cadeia produtiva do mel? Tiago, a cadeia produtiva do mel, Jean de Leide, a cadeia produtiva do mel é você compreender todo o passo a passo da produção lá no campo, ou seja, a produção primária lá no campo, dentro da fazenda. Rural. Quando você terminou a sua colheita daquele mel, você levou aquele mel para o beneficiamento, é a segunda etapa da cadeia produtiva. Você fez o beneficiamento do mel. Ah, professor, é só espremer o mel com a mão, né? Não? Nós vamos chegar lá. Não é não, mas nós vamos chegar lá. O segundo ponto que é o beneficiamento e o terceiro ponto que é o mercado. Então esses 3 passos são os 3 passos da cadeia produtiva do mel. Produção, beneficiamento, mercado. Os 3 estão interligados. Porque todos os 3 eles têm que funcionar, para você ter uma cadeia forte, você tem que funcionar com um padrão de gestão de qualidade no topo. Senão você não consegue realmente um produto de qualidade no final. Ou seja, é a qualidade na produção, qualidade no beneficiamento e qualidade na venda. Oh, bacana. Qualidade na venda não é Dica você boa, vender de qualquer jeito, não é você oferecer de qualquer jeito, não é você fazer qualquer tipo de estratégia de marketing, ou não é você usar um marketing, por exemplo, atribuindo uma atividade ao produto que ela não existe. Então você tem todo um aspecto ético e legal que você tem que obedecer nas 3 etapas da cadeia. Boa. Você tem aspecto ético e legal que você tem que obedecer na produção, você tem aspecto ético e legal que você tem que obedecer no beneficiamento e você tem aspecto ético e legal que você tem que obedecer na venda.
Se você não tem um entendimento plano dessa cadeia, você não chega a lugar nenhum. Você não chega, você fica perdido. Igual segue em tiroteio. Vai dar com burro na água. Vai dar com... Por isso que depende. Pensa para produzir mel? Depende. E vamos destrinchar então essa cadeia? Existe um dado que fale quantos produtores de mel, a gente tem um catálogo desses produtores? Boa, mas eu vou até ser um pouco mais específico. Você falou que tem que ter a qualidade na produção, a qualidade no beneficiamento, a qualidade na venda. O que é essa qualidade na produção? A qualidade na produção é você, primeiro, dar o conforto biológico para a abelha produzir muito mel. Ué, professor, mas a abelha, ela por si só não vai produzir mel, não? Vai. Ela por si só, ela vai produzir mel. A pessoa abre um cupim no campo, tira ali 2, 3, 5 litros de mel. Sim. Ele passou ali numa peneira ali, né? Ou ele colocou uma luva. Não vou dizer que ele vai espremer com a mão, não, mas ele colocou uma luva e espremeu o mel ali com a luva e tirou mel. Sim. Aquilo não é fazer apicultura. Ali você está fazendo um modelo extrativista, que não tem nada a ver com a apicultura. Então o processo, por exemplo, dessa qualidade que você tem lá na produção, de você ter uma qualidade na produção, é você dar as condições para a abelha produzir muito mel, dentro daquilo que biologicamente está escrito no DNA dela, mas sem você sugar a energia da abelha. O que é o ato de você sugar a energia da abelha? É você tirar tudo o que a abelha produz e não dar nenhuma condição de sobrevivência para ela. E muita gente também faz isso. Colhe o mel, às vezes a colmeia produziu bastante mel, 30, 40, 50 quilos, ele colheu todo o mel da colmeia, entra depois do período de fome, ele não dá nenhuma condição de sobrevivência da abelha. Se ele não der condição de sobrevivência da abelha, a probabilidade daquela colônia morrer no período de fome é de 80% a 90%. Você condenou o enxame a óbito. Você provocou um genocídio apícola ali, que são milhões de abelhas que estão morrendo. Então o conforto biológico, quando você dá para a abelha, você dá a condição da abelha produzir com qualidade, dela manter a vida dela com qualidade. A ideia hoje de você efetivamente dar condição ao animal dele ter o quê? Dele ter conforto de trabalho, e isso eles fazem isso hoje com o gado, com o porco, com a galinha, com o peixe, com a abelha. Isso aí é o que demanda realmente a qualidade no processo de produção. A abelha por si só já é uma abelha limpa, então isso é vantajoso para nós. Por si só, ela é uma abelha que já não sofre de doença. A abelha do Brasil, de outros países, ela sofre. Então, nós não temos problema de doenças nas abelhas, mas nós temos problema de alimentação para manter as abelhas vivas no período de fome. Sobre essa qualidade na produção. Sim. O mel, por natureza nosso, já é um mel de qualidade. Já é um mel de qualidade. Fala mais sobre isso. O que é o nosso mel? O que é o mel de qualidade? O mel de qualidade ele existe porque nós temos uma abelha que não sofre de doença. Como assim, professor? Todo animal sofre de doença. A abelha brasileira não. A abelha brasileira é uma abelha mestiça, mistura da europeia pura com a africana pura, que deu origem a um híbrido, que deu origem a um mestiço, uma abelha mestiça, que é muito resistente à doença, muito resistente. Ela tem uma altíssima resistência à doença. A prática da apicultura no Brasil ela ocorre praticamente com zero de aplicação de antibiótico, zero com a aplicação de nitrofurano, de outros tipos de acaricidas para poder matar varroas, para poder matar forídeos. Então você não tem resíduo de medicamento no mel. E a própria abelha em si, ela já é uma abelha muito seletiva na hora de coletar alimento. Ela encontra uma poça de água parada, ela pode estar morrendo de sede, ela não carrega. Verdade. Ela sabe que a água parada pode ser água podre. Ela encontra uma fonte, por exemplo, residual que tem lixo podre acontecendo, ela não coleta alimento numa fonte de resíduo de alimento podre. Então ela sabe perceber, ela sabe distinguir isso. Diferente da gente que muitas vezes come alimento estragado e nem percebe. Verdade. Só vai perceber na hora que dá ali uma caganeirazinha na barriga, né? Aí já, opa, comi alimento estragado. A gente já falou isso aqui no podcast passado, sobre essa questão da qualidade da abelha, que a abelha tem muita higiene. Então a própria colmeia por si só é um ambiente muito estéril, muito limpo. Exatamente. Né? Então, ou seja, o apicultor não tem que fazer, no Brasil, o apicultor não tem que se esforçar muito para ter o mel de qualidade. Ele tem que esforçar no sentido do quê? No sentido de estabelecer o processo de produção junto à colmeia, para que ele, apicultor, não seja o agente de contaminação do mel. Tem que cuidar do ambiente externo. Tem muita gente que fala isso, inclusive, muitos consultores na área da apicultura. Mas aí que falam já entra na questão que o mel ele é limpo até que ponto? Até o momento que o apicultor põe a mão. Mas aí nós passamos para o segundo ponto. Eu quero esgotar o primeiro ainda. O segundo ponto é. Mas ele ainda não está beneficiando, ele está fazendo no apiário. A colheita. Não, ele está fazendo no dia a dia dele. Ele está gerando contaminação no mel. Ele está usando fumigador errado, jogando excesso de fumaça na colmeia, está contaminando o mel com aquele gosto de fumaça.
Ele está estabelecendo ali, na hora dele não... fazer o manejo, que ele levanta a melgueira, ao invés dele colocar a melgueira em pé no chão, ele coloca aquela banda debaixo do quadro, sob a terra. Não pode. É onde vem ali muito médico dizendo que tem risco de toxina botulínica. Nesse caso Por quê? tem. Porque o apicultor, ele coloca o mel da colmeia que está limpo em contato com a terra do chão. Então, o processo da qualidade, o mel por si só é limpo, até o momento que o apicultor põe a mão. Então, ainda no processo produtivo dentro da fazenda, antes da porteira, o apicultor ele põe a mão e estraga o mel. E o outro ponto que o professor falou sobre essa questão da qualidade que se dá para a abelha, a qualidade de vida que se dá para a abelha, que inclusive isso faz parte do método ser da abelha. Isso, que é conforto biológico você que você dá para a abelha. Aquele conforto biológico para a abelha, para que ela responda com a superprodução de mel. Então, eu posso falar, professor, estaria correto eu falar... Só veio xicrinha pra mim, Jande. Aí é brincadeira. Meu Deus do céu, fiquei até com vergonha colocando café aqui agora. Não, mas eu não vou aceitar, não. Obrigada. Você não vai, não? Você vai querer, Thiago? Daqui a pouquinho, professor. Daqui a pouquinho. Eu vou tomar um café aqui, então, por nós Fica à vontade, professor. O pessoal esqueceu de trazer xicrinha pra vocês, aí é ruim aí. Então, professor, eu poderia falar que a qualidade na produção seria eu ter condição, o apicultor ter condição e ter conhecimento para ter poucas colmeias e ter uma grande produção, uma grande quantidade de mel? Sim, sem dúvida. Ele tem uma grande... E o que significa em números? O que significa você ter um número pequeno de colmeias e uma produção muito elevada de mel? Primeiro, que você domina todo o manejo, todo o passo a passo, você detém o conhecimento, não é para ela produzir uma mixaria de 5, 10 quilos de mel, mas você detém o conhecimento para poder dar as condições para a abelha produzir muito. Do momento que você alcança isso, você aumenta a sua produção com o mesmo custo de produção. Sim. Então eu tenho, por exemplo, R$400 de custo de produção por ano em uma colmeia. A minha colmeia pode produzir 20 quilos com R$400 de custo e pode produzir 90 quilos com os mesmos R$400 de custo. Então, do momento que eu detenho conhecimento para poder fazer a superprodução de mel e eu estabelecer um processo de custeio que seja fixo, mas que leve a abelha à superprodução, então eu vou ter uma produção de mel barata. Então, considerando hoje o que é a média de produção de mel no Brasil, quando você tem essa inteligência na produção, quando você tem essa condição de melhorar a sua qualidade na produção, você aumenta a produtividade sem aumentar a quantidade de enxame, sem aumentar o custo. Fantástico, hein? Eu te falo que o custo até cai. O custo até cai. Se fizer correto o manejo, o custo até cai. Porque se você mantém a colônia forte, ela não vai perder força. Você não vai esperar a rainha esgotar para poder trocar. Então a colmeia vai manter sempre o quê? Você está sempre trocando, igual a gente faz aí, a gente brinca quando o pessoal trabalha com máquina, né? Eles estão sempre trocando a rebimboca da parafuseta para a máquina continuar produzindo no máximo da capacidade dela, lubrificadinho. Uma colmeia de abelha é igual a uma máquina. É melhor dar manutenção do que trocar tudo. Então o apicultor que é profissional, ele sabe disso, ele percebe isso. Ele bate o olho na colmeia, essa rainha tem que ser trocada. Ele bate o olho no favo velho, esse favo ele já passou do ponto de ser trocado. Exatamente. Ele percebe a nutrição, a alimentação, ele bate o olho no favo, ele já bate o olho se a colmeia está com fome ou tá com abundância de alimento. Só dele olhar. Quando o professor fala apicultor profissional, me vem em mente aquele cara que tem 1000 colmeias. O que é apicultor profissional? Apicultor profissional é o apicultor que faz a superprodução de mel. Em quantas colmeias? Com uma colmeia. Com uma colmeia. Ele fez a superprodução de mel, ele é apicultor. Ele é apicultor profissional. Porque ele pode ter uma colmeia e fazer 100 quilos de mel naquela uma colmeia. Qual que é mais profissional? O que produziu 100 quilos em uma, tendo uma colmeia, ou o que produziu os mesmos 100 quilos em 10 colmeias? Ou 20, que tem demais. Ou 20 colmeias, que tem muito. Ao produzir 100 quilos de mel, quantas colmeias eu tenho? Eu tenho 20. Tem demais isso. Isso é o que mais tem. Isso é um outro ponto da cadeia. Nós vamos falar isso aí daqui a pouquinho. Quando a gente terminar de falar da produção, nós vamos falar do que é a cara da apicultura brasileira hoje. Verdade. E que é recheada de pessoas assim. Gente que tem 5, 10, 15 começa produzindo nada. Tá mudando, professor. Tá mudando. Será? Eu penso que sim. A gente tem que pegar os números. Os números é que dizem, gente. Os números não mentem, né, Thiago? E por falar em número, a gente fez essa pergunta aí no início. Qual foi a sua pergunta, gente? A quantidade de produtores. Assim, já que tem uma cadeia, hoje a gente tem que mensurar o que realmente existe. A cadeia ela tem um número hoje próximo a 350 mil apicultores.
350 mil pessoas Esse número é que uau? criam abelhas. Uau! Esse ele é um número, ele é um bom número. É um bom ele é um número. número que ele bate com os principais países produtores de mel. Você pega países aí, por exemplo, a Argentina, que tem uma população em torno de 80 milhões de argentinos, né? A Argentina ela tem em torno de 100 mil apicultores. 100 mil apicultores. Mas o Brasil tem mais? Tem. Só que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, 350 mil apicultores. A Argentina tem 80 milhões de pessoas, 100 mil apicultores. Então a gente tem esse Proporcional número. não tá batendo. Entende? Então, proporcionalmente, o Brasil ele tem um número bom. Agora, o Brasil, o que é que ele difere em relação a outros países? Ele está aí com um número muito bacana de profissionais. Só que são profissionais? Ou são profissionais São entre só aspas? cadastrados, então? Estão só cadastrados. Será que estão cadastrados? Será às que estão vezes nem isso, cadastrados? né? Inclusive, foi assunto da nossa live de quarta ontem. É verdade. Será que estão cadastrados? O que é esse negócio de cadastrar? O cadastro é você fazer a sua comunicação da existência do seu apiário para a defesa agropecuária e você receber o seu cadastro de apicultor junto à mesma defesa agropecuária. Da Quando mesma você forma- eficientemente, oficialmente é um apicultor. Da mesma forma que o criador de gado faz isso, e todo criador de gado no Brasil E faz todo isso, criador de porco, de galinha, de peixe, ele é obrigado a fazer a comunicação da defesa agropecuária. Você tem que dar origem no alimento. o apicultor também tem que fazer isso. Obrigatório. Eu até fui grosso com a turma na live ontem. Eu peguei pesado com o pessoal na live ontem. Eu falei assim, é inadmissível quem é aluno da escola de apicultura e quem ainda não é aluno, mas me segue no canal, é inadmissível ele não ter o apiário dele comunicado. Ainda Então- eu coloquei isso. Peguei pesado, gente. Para quem Olha. está acompanhando a gente lá no Spotify, Tem. a live de quarta, o pessoal encontra no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, Toda vai lá. quarta-feira o Isso. professor Armin dá uma aula bacana para a turma que está começando a apicultura, É para isso quem aí. já é apicultor. Essa de explicando ontem, então. um ponto bacana sobre apicultura. E se você tá sabendo, você conhece o canal, mas não ficou sabendo da aula, é porque você não assinou o sininho. Tem que Então, ativar o sininho. você, Você, além de se se inscreve no inscrever no canal, canal, e ativa o sininho Tem para que receber ativar a notificação que da aí aula. seu celular dá um toquezinho e fala, começou a aula do professor Armindo aqui. É. Aí você não perde mais a aula do professor. E um isso ponto é. importante da aula da live de quarta é que muito tira dúvida, né? Muito. Assim, é uma coisa. É pessoal, quase. É, uma exatamente. consultoria. Legal. Então participe. Então, o Toda Brasil tem quarta-feira, aí. 19 horas, horário de Brasília, você vai achar o professor Armindo ao vivo lá para tirar a sua dúvida. Então o Brasil tem aí 350 mil apicultores. Mas em que condição que tem esses apicultores? É porque o professor falou, tá uma condição razoável, a quantidade é boa. Então por que o Brasil não está entre os maiores produtores de mel do O mundo? Brasil está entre os 11 maiores produtores de mel do mundo. O Brasil já tem um número de apicultores que o qualifica a ser o maior produtor de mel do mundo. Mas e colmeias? E colmeias? O Brasil ele tem aí 350 mil apicultores e em torno de 350, de 3 milhões e 500 mil colmeias. O que dá uma média de quantas colmeias por apicultor? 10. 10. Essa é a média. O Sebrae já levantou isso também. Ou seja, Nada. Nada, pouco, né? é muito pouco. Foi na lata assim, nada. É nada, mas é nada. é nada. É pra nada. O Sebrae ele já fez o levantamento disso. Nossa, esse dá. Até um número até 200 colmeias. Até 200 colmeias. Aliás, não é nem 200, é até 50 colmeias. Eu tô lembrando do gráfico aqui que eu não tô com ele na mão. Até 50 colmeias representa 97% da apicultura brasileira. Caramba. Até 50 colmeias. Ou seja, apicultura micro. Um número entre 100 e 200 colmeias representa aí em torno de 1%. E você vai reduzindo esse percentual, que tem mais de 700 colmeias, que é um número normal no exterior. Qualquer apicultor ter 700 colmeias. Aqueles campos 500, lindos, 600, né? 700, cheio de cheio de colmeia. caixa. Né? Que tem mais de 700 colmeias, apenas 0,4% total de apicultores. Ou Nossa. seja, a apicultura brasileira é uma apicultura que tem um número muito bom de colmeias, 3 milhões e 500 mil colmeias, tem um número bacana de apicultores, mas não tem produtividade. Falta organização. Falta organização, falta conhecimento, falta você colocar o apicultor com uma visão de que ele é um apicultor. E quando se fala de produtividade, o que é essa produtividade? Por que é ruim? O que A que é a nossa produtividade é muito baixa. Por O quê? Brasil ele está hoje entre as produtividades piores do mundo, se não a pior. O Brasil ele tem uma média de produtividade calculada pelo IBGE na casa de 15 quilos de mel por colmeia ano. Isso é nada. Quando você pega a Argentina, que está aqui do lado, ela alcança 40 quilos de mel por colmeia ano. O Uruguai, que é um país pequenininho, do tamanho ali do estado de Sergipe e Alagoas reunido, o Uruguai ele produz mais mel que o Brasil.
com uma produtividade na casa de 40 quilos de mel por comer ano. Mas lá não é frio? Frio. Tem 6 meses de bar de neve e produz. O Canadá, que produz 75 quilos de mel por comer ano, 8 meses de bar de neve. Estados Unidos. 50. Estados Unidos, que alcança ali uma produtividade hoje na casa de 45 quilos de mel por comer ano. 4/5 do território americano é deserto. E abelhas que precisam até de tratamento, né? E abelhas que precisam de tratamento. Todos esses países são abelhas que precisam de remédio, porque sofrem de doença. Então não é um mel limpo. Produz bem. E ainda assim produz bem. Porque se você tem um controle da doença, você produz bem. Uhum. O que se comenta do mel do exterior não é a falta de produtividade, não é a falta de qualidade, são mels até de boa qualidade, de bons processos de beneficiamento, exportação, atendimento ao mercado, rotulagem, embalagem. Nesse sentido, inclusive, o mercado internacional dá de balaiada no Brasil. Agora, o que tem no mel do mercado internacional que não tem do Brasil é que o mel do estrangeiro ele tem resíduo de medicamento, que toda abelha do resto do mundo sofre de doença. Uhum. Só a do Brasil que não sofre. Então a gente tem um monte de fatores que nos favorecem. Nós temos 12 meses do ano de sol. Ao mesmo tempo, nós temos 12 meses do ano com chuva. Verdade. Sol e chuva. O Brasil inteiro, né? A gente não tem furacão, não tem tufão. Deserto. A gente não tem ciclone, nós não temos deserto. Não tem neve. Nós não temos neve. Nós temos uma temperatura que favorece o tempo todo. Qualquer baixadinha que você desce no morro, você encontra uma veia d'água nascendo, exceto no Nordeste. Mas até no Nordeste, mesmo faltando essa veiazinha de água descendo, quando você tem ali os 4 meses de chuva, produz mel pelo resto do Brasil. Verdade. É. Então você tem um país que de ponta a ponta ele tem muita produção, mas figura ainda como uma das piores produtividades de mel do mundo, com 15 quilos de mel comer ano. Eu penso então que... é vergonhoso isso para um país igual ao nosso. Vergonhoso. Um dos fatores mais limitantes para o brasileiro é cultural. Com certeza. Porque a gente ainda tem aquela ideia de que a produção de mel tem que ser aquele... Vou ali arrancar o mel para o meu consumo. É. Aí dá um litrinho de mel, aí você faz o xarope do menino, dá um pouquinho de mel pro seu vizinho e está satisfeito. Não, mel tem que ser encarado como uma empresa. Como uma empresa, como um negócio. Como um agronegócio. Parece que o apicultor não enxerga o mel como produto. O apicultor ele não enxerga nem a apicultura como profissão. É. Ele enxerga a apicultura, ele enxerga a profissão de apicultor um hobby. Não é nem como hobby, ele enxerga a profissão de apicultor como subemprego, da pior qualidade. É o bico. Até o bico tem mais valor que o apicultor. Até o cara que trabalha com bico. Eu tô vendo. É impressionante como que o apicultor, ele é o primeiro a ser preconceituoso com ele próprio. Uhum. Ele tem vergonha de dizer que é apicultor, ele tem vergonha de dizer que ele cria abelha, ele tem vergonha de dizer que ele produz mel, ele tem vergonha de dizer que ele tem o alimento mais saudável do mundo, ele tem vergonha. Agora, se ele produz cachaça na fazenda, nada contra o produtor de cachaça. A cadeia da cachaça no Brasil é poderosíssima. Riquíssima. A cachaça brasileira. Mas se ele produz a cachaça na fazenda, aí ele é um profissional. Mas é porque o apicultor, assim, a atividade ainda é vista como extrativismo. Como extrativista, sim. Na partir do momento que a gente conscientizar realmente que a apicultura é um negócio. É um negócio. É um negócio. Que o apicultor, ele é um produtor rural. Ele não é um extrativista. Eu acho que muda. Inclusive, tem muitos alunos da escola de apicultura que estão mostrando o rosto nas redes sociais, estão mostrando o rosto nos eventos e está tendo sucesso. E os que não estão mostrando, eu estou puxando a orelha. Que o professor puxa a orelha mesmo. Ontem mesmo foi um dia de puxar a orelha. Tem que aparecer. Segunda-feira, na aula de segunda-feira dos alunos prêmio e na aula de ontem. Encontrei um monte de aluno que ainda não comunicou o apiário, Thiago. Nossa, é vergonha isso. Eu falei assim, aluno da escola de apicultura tem obrigação de ter o apiário comunicado. Na escolha pra vocês não. Se vocês estão na escola, tem que ter o apiário comunicado na agrodefesa. Comunicado na defesa agropecuária do seu estado. Tem que ter. Acho que é o primeiro passo para deixar de ser uma atividade, uma subatividade, uma coisa clandestina, né? Rapaz, você chega hoje aqui na Agrodefesa Goiás, você pergunta lá na Agrodefesa em Goiás quantos apicultores tem cadastrados ali, não chega a 200 o número de apicultores cadastrados. Um estado com quase 4 mil apicultores. Olha só 5% tem cadastro. Esses dias estou vendo a reportagem com uma responsável lá pela Secretaria de Agrodefesa de São Paulo. E a expectativa é que somente 2% dos apicultores estão cadastrados na secretaria. É um absurdo isso. 2% somente estão cadastrados. Aí como que o Estado brasileiro vai saber que existe o apiário? Para promover política pública de proteção da abelha. Para promover política pública para poder reduzir a aplicação de veneno. Ou para normatizar a aplicação de veneno nas lavouras. Que foi o tema da aula de ontem. Então tem muita gente perdendo a abelha, morrendo a abelha por conta do veneno. Não estou dizendo que pode.
É ruim perder a abelha pro veneno, mas o apicultor, muitos estão perdendo a abelha pro veneno porque sequer comunicou ao apiário na defesa agropecuária. E aí ele quer reclamar o direito de vida da abelha, sendo que nem ele não promoveu a legalização do direito de vida da abelha. Então o apicultor ele tem que pensar nisso. Tem que começar a repensar a forma que ele está tratando. É o profissionalismo que você comentou, Jandy. Então, primeiro ponto, né? A gente vê que talvez o que resolveria esse gargalo, talvez o primeiro passo mais importante é essa conscientização da apicultura como um negócio e do mel como produto. Do mel como produto, da apicultura como negócio. E é uma conscientização que ela tem que acontecer com o apicultor e tem que acontecer também com a figura das instituições públicas, os agentes públicos que promovem as políticas públicas para a apicultura no Brasil. Mas o primeiro passo, o primeiro responsável é o apicultor. O primeiro responsável é o apicultor, mas se o apicultor ele não for provocado a acreditar nisso, se ele não for provocado a levar uma reflexão disso, ele não tem como fazer reflexão. É aquela metáfora da caverna de Platão. O cara está na caverna. Por que ele vai entender de que a apicultura é uma atividade profissional se isso não foi apresentado a ele? Sendo que a dimensão de negócio que ele tem é o mel que foi estourado no cupim e que ele espremeu com a mão. Ainda mais de 98% de quem trabalha no agro brasileiro tem essa visão da apicultura, então ele está na caverna. Como que você vai fazer uma provocação desse produtor? Essa provocação ela tem que acontecer através dos ensinos, através dos cursos, através dos treinamentos. A escola de apicultura faz o papel dela. Só que a gente sabe que as grandes instituições, que é a Sebrae e a Emater Senar, que são aquelas que chegam em todos os locais do Brasil, junto a todos os produtores em todos os lugares, nem eles próprios não têm consciência do poder dessa cadeia. Então, se o próprio agente público... Sabe para quem que sobrou? Para a escola de apicultura. Para a escola de apicultura. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar onde esse pessoal não chegou, onde o Sebrae não chegou, onde a Emater não chegou. Abrir o olho do apicultor, mostrar o que é apicultura. Então, não é à toa que a gente tem um monte de instrutores do Senar, da Emater e do Sebrae, que hoje são alunos de quem? Da escola de apicultura. Porque até na escola de onde eles vieram, que foi da faculdade que eles fizeram, nos cursos de zootecnia, nos cursos de medicina veterinária, nos cursos de agrários, nos cursos de agronomia, eles foram doutrinados que a apicultura é o quê? É o patinho feio do agronegócio. Então não mexe com a abelha não. A apicultura é dor de cabeça. É a subatividade. É subatividade. Então é cultural, gente. A gente colocou muito bem, é cultural. E ainda essa cultura ela está sendo o quê? Ela continua sendo transmitida geração a geração. A escola de apicultura ela está provocando uma mudança? Eu digo que está. E ela está provocando a primeira mudança real de conscientização no Brasil. Sim. Que hoje, aonde você chega, alguém já ouviu falar de abelha, alguém já ouviu falar de apicultura, e muita gente ainda fala, ouvi falar de abelha, ouvi falar de apicultura de uma tal de escola de apicultura. Professor Armindo. Professor Armindo, o pessoal hoje fala, o pessoal comenta. Então isso é importante. A gente está fazendo a parte da gente, mas a gente sozinho dá conta? A gente sozinho não dá conta. Então a escola de apicultura é esse mecanismo onde a apicultura ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar informação, ele vai encontrar conscientização, onde ele vai encontrar o meio dele quebrar aquilo que culturalmente foi colocado nele, para ele poder construir um modelo novo. Agora, vou dizer uma coisa, professor. O professor falou dessa questão, desse grande problema que nós temos. Existe até uma solução, mas ainda é um grande problema, um problema cultural. E problemas culturais não são nada fáceis de ser resolvidos. Muito difíceis. Muito difíceis, mas tem um problema. E nesse caso, vale a pena eu ser apicultor, com tanto problema assim no Brasil? Vale a pena, porque a pessoa que hoje aspira ao desejo de ser apicultor, quando ela chega hoje, não só na escola de apicultura, mas até nos programas rurais, você chega no Globo Rural, você chega ali no programa de agro do SBT ou da Bandeirantes, ou você chega em vários canais que apresentam sobre apicultura, todos eles, de maneira geral, eles mostram a força do que é a apicultura e aonde ela pode chegar. E tem essa oportunidade. E aí a pessoa enxerga aquilo como oportunidade. Toda reportagem que você vê falando de apicultura, eles mostram oportunidade. É oportunidade. Por quê? Porque você pega hoje, por exemplo, a cadeia do leite. A cadeia do leite está destruída no Brasil. Saturada, né? Destruída. Preço do produtor, leite. O produtor rural de leite não dá conta. E agora a outra ponta da cadeia também da pecuária, que é a pecuária de corte. O pecuarista de corte está penando para conseguir manter a qualidade da carne, que é uma das mais respeitadas do mundo, a qualidade da carne com o preço que estão os insumos. O problema está sendo então ele não está dando conta.
A mesma coisa, mas a soja está rendendo muito. Quando você bota na ponta do lápis, o sojicultor chega lá no final, depois de uma safra inteirinha. Cara, dá para ele sobreviver o ano. Aquela sobra de dinheiro que ele precisa para poder fazer o negócio dele crescer, ele não encontra. O custo de produção é muito alto. O custo está muito alto. Os insumos subiram todos, então ele está com dificuldade de produção. E o mel? O mel está o inverso. A despeito de todas essas dificuldades da cadeia, um número grande de produtores mal qualificados, que não tem uma ideia, uma dimensão certa da apicultura. Baixa produtividade. A despeito disso tudo, é a cadeia do agro que mais cresceu no Brasil nos últimos 20 anos. Então, mesmo com tanta dificuldade, ainda cresceu mais que dobrou o tamanho dela. Em número de apicultores, em produção total, em atingimento de países e em exportação de produtos. E a despeito, professor, dessa questão do apicultor não reconhecer o mel como um produto, como o mercado mundial vê o nosso mel? O mercado mundial, ele vê o mel do Brasil como o mel mais qualificado e valioso do planeta. Exatamente por ele produzir um mel que é livre de resíduo. Pelo fato dele não ter resíduo de medicamento, de antibiótico, de acaricida, de nada, é um mel limpo. Pelo fato de a gente ter uma abelha que ela é seletiva, ela produz o mel limpo. A abelha situada próximo de cidade, ela busca o mel nas poucas flores que tem ali perto da cidade e produz o mel limpo. Então isso qualificou o Brasil como o maior produtor de mel orgânico do mundo. Do mundo. Não tem ninguém que produz o mel tão limpo igual o Brasil. Então o Brasil, ele chega lá fora, ele chega nas feiras internacionais, quando ele apresenta o produto, não só na questão da qualidade analítica, mas no sabor, na cor, no cheiro, na degustação, na gastronomia, nada bate o mel do Brasil. Vai comer o mel da Polônia. Cara, não tem gosto de nada. Esse melhor mel do mundo é a opinião do professor? Não, isso é a opinião do mercado. Isso é a opinião do mercado. Não é à toa que o Brasil, recentemente, agora, na Turquia, no congresso que acontece de 2 em 2 anos, que é o congresso da Apimôndia. O que é a Apimôndia? É a organização mundial que rege todo o setor cooperativista no planeta em apicultura. É um órgão da ONU, da FAO, das Nações Unidas. Né? Então a Apimôndia está subalterna à ONU, ela está subalterna à FAO e ela organiza toda a cadeia produtiva do mel no mundo. O Brasil ele venceu no congresso agora da Turquia pela 5ª vez consecutiva o título de melhor mel do mundo. Isso não acontece à toa. Isso acontece por quê? Pela qualidade do produto realmente, que é inigualável. Ninguém produz um mel igual ao do Brasil. Eu não lembro se foi no congresso que um aluno trouxe um mel de um outro país. É quando você vai ver no rótulo Made in Brasil. É verdade. Não foi? Verdade. Alguém trouxe um mel de outro país para presentear, acho que foi o quando professor. Quando viu no cantinho, Made in Brasil. Made in Brasil. Mel do Brasil. Mel do Brasil. Mel do Brasil. A gente já falou, a gente já conseguiu falar tudo sobre a cadeia de produção, a gente já pode passar para o beneficiamento? Porque eu tenho muita curiosidade com relação ao que impacta esse beneficiamento para compensar ou não produzir o mel no Brasil. Bom, vamos lá. A questão do beneficiamento é um gargalo também no Brasil. Porque o beneficiamento ele começou a ser tratado mesmo como algo sério e importante na cadeia. Profissional de 2012 para cá. Muito recente. Muito recente. Até 2012 era simplesmente você produzir o mel, você fazer ali apenas uma centrifugação do mel. Se você não conseguisse centrifugar, não tinha nem problema, você podia espremer, colocar o mel dentro do tambor e entregar para o entreposto para fazer exportação. Você sem nenhum tipo de controle de qualidade. O mel, o que foi denunciado, nunca apresentaram provas disso, mas a gente sabe que na prática acabou ocorrendo em muitas regiões até de se comprar mel de beira de estrada, para colocar dentro de tambor, para colocar dentro de balde para poder ser encaminhado para exportação. Fazer volume. Para fazer volume. Mercado internacional querendo o mel do Brasil, então vamos pegar qualquer coisa, vamos misturar qualquer coisa para poder colocar mel para lá. Tanto é que o fator mais sério que o Brasil sofreu foi entre 2006 e 2009, que foi um embargo internacional que nós sofremos, embargo sanitário. Olha que vergonha. Por falta de controle de qualidade. Não é porque estava mandando produto contaminado. Nunca foi produto contaminado lá para fora. Agora, ia mel sem você ter a garantia de que o produto realmente era de qualidade.
E o que é que o mercado ele observa na hora que você coloca o mel lá fora? O mel de qualidade ele tem que ser um mel que passa em todas as análises. E as análises lá do exterior não são as análises do Brasil, que é um conjuntinho pequenininho de 16 análises, fazendo uma leiturinha que o cara coloca só uma lentezinha assim, para poder olhar o mel. Não. As análises do mercado internacional é você pegar uma fração de mel e você dividir aquela fração de mel em 1 trilhão de partes. Uau. E vamos ver o que é cada parte disso aqui. E você tem ali os computadores que fazem ali o processo de microscopia eletrônica. Eletrônica, não é de visualização. É eletrônico, para você identificar o que é cada parte daquela. Eles não estão 1 trilhão de partes. Quantas análises? São 178 análises. A do Brasil são 16, do Ministério da Agricultura. E a gente ainda não faz? E a gente ainda não faz. O Brasil ele continua seguindo ainda a nível de mercado interno apenas as 16 análises. Quem faz exportação, aí tem que fazer a bateria de 178 análises. Uhum. Então esse controle de qualidade lá em 2006, que o Brasil não fazia nenhum controle de qualidade, simplesmente mandava mel lá para fora. Não, gente, pode comprar nosso mel é bom. Isso não vale no mercado internacional. Você chegar só com o seu jeitinho brasileiro. Não, gente, meu mel é bom, vamos tomar uma pinguinha com mel aqui, tá tudo beleza, vocês continuam comprando mel nosso. Conversa de gogó. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro só cola do brasileiro com brasileiro. Não cola lá fora. O Brasil foi notificado 8 vezes pela União Europeia e, consequentemente, todos os países signatários da União Europeia. Quando foi a 9ª notificação, já foi para embargar. Ficou 3 anos embargado. Foi os anos mais negros da apicultura brasileira. Ninguém comprava mel do Brasil. Mas era só para a Europa. Sim, só que a Ásia era signatária da União Europeia, Estados Unidos era signatário da União Europeia, a Rússia é signatária da União Europeia. Ou seja, o mundo inteiro parou de comprar mel do Brasil. Foram 3 anos. Aí o Brasil teve que buscar laboratórios credenciados, montar essa rede de análise de 176 análises, em parte por trilhão, provar que ele estava dando conta de fazer as análises. O processo, em 1 ano, ele ficou pronto. Laboratórios credenciados e metodologia. Mais 2 anos para você provar que você estava dando conta de analisar. Então não basta ter laboratório. Você tem que pegar 2 safras seguidas para começar a ter o desembargo acontecendo. O Brasil foi desembargado no final de 2009. Em 2012, ele conseguiu reatingir os mesmos números de exportação de 2006, quando ele foi embargado. Que atraso, hein? 6 anos de atraso. 6 anos. Em 2012, ele chegou novamente no mesmo número de exportação de 2006. De 2012 para cá, não tivemos mais problema. Uhum. Só crescendo, Só crescendo, exportação crescendo, número de países crescendo, volume de mel crescendo, mas ainda existe muito gargalo no beneficiamento do mel. Porque de lá para cá, de 2012 para cá, quando o mercado começou a pegar pujança, começou a pegar força, os programas que de início era de implantar o número gigante de colmeias, passaram a desenvolver programas de quê? De qualidade do produto. Então, o apicultor trabalhar com centrífuga, com decantador, com mesa, com os equipamentos de beneficiamento do mel, mas não apenas trabalhar com os equipamentos, trabalhar com boas práticas de fabricação. E materiais de qualidade adequado, né? Exatamente. E boas práticas de fabricação, na prática, é o quê? É água, sabão e álcool 70. Água e sabão você faz o quê? Você não lava? É lavar. Só que não é lavar de qualquer jeito. Não é você chegar e lavar a mãozinha. Tem gente que lava a mãozinha lavando só a ponta dos dedos, né? O cara lava ali a pontinha dos dedos. Aquela esfregadinha assim. Aquela esfregadinha assim, ainda bate a mão assim de qualquer jeito, acha que tá lavado. Ainda limpa na roupa ainda. Ainda limpa, nossa. Isso não é controle de qualidade. É o cara lavar a mão, ele lavar a mão da ponta do dedo até a dobra do braço. O antebraço inteiro tem que ser lavado. Ele tira anel, tira aliança, ele tira correntinha, ele tira brinco, tira tudo. Toca, máscara, gorro, luva. Ele lavou água, sabão, depois ele vai tomar um banho também, até o antebraço de álcool 70. Ele vai passar álcool 70 em todos os equipamentos, em toda a estrutura dele, em toda a sala dele. Então ele vai fazer um processo onde o ambiente onde ele vai beneficiar o mel, ele vai dar uma garantia 100% de que aquilo ali é ausente de quê? De bactéria, fungo e levedura. Então aí você dá controle de qualidade do produto. Igual a turma aprende lá na escola de apicultura. Igual a turma aprende na escola de apicultura. E lá aprende mesmo. Porque a gente entra pra dentro da sala de mel. O óculos. Eu não falo a pessoa tem que usar toquinha. Eu mostro eu de toquinha. Eu com o meu avental. Eu com a minha roupa. Eu com a minha luva. Eu mostro eu lavando a mão, lavando o antebraço.
aplicando álcool 70, vestindo a luva, mostrando na prática como faz. Porque não adianta falar assim, mas isso aí é muito difícil. Isso aí é muito teórico. Falar atrás do microfone no estúdio é muito bonito, quero ver na prática. A gente mostra a prática na escola. Não, eu já vi a turma do professor Armindo lá, todo mundo desoperculando com mascarinha, gorrinho, e eu com um garfinho lá. É interessante que até na aula da escola, eu termino de lavar, aí eu faço os meninos entrar em fila, falo assim, agora um por um lava. Aí entra o Tainan lavando, entra o Juliano lavando, entra o Raimundo lavando, entra o Leonardo lavando, todo mundo. Depois que todo mundo estava limpinho, agora vamos beneficiar o mel. Isso aí. Então a gente mostra na prática isso na escola. Não tem como o aluno não fazer. E não tem essa desculpa, eu só tenho 10 colmeias, eu só tenho... Não tem essa desculpa. A gente ensina a pessoa que tem uma colmeia, a gente ensina ele a fazer isso na cozinha da casa dele. E ele vai fazer com o mesmo critério de qualidade, como se estivesse no laboratório. Porque tudo é o quê? Boas práticas de fabricação. Água, sabão e álcool 70. É você ensinar o cara a deixar de ser porco. Tem um vídeo... Boas práticas de fabricação. É um nome bonito pro curso. Que o curso tinha que chamar assim, curso de como deixar de ser porco. É um nome certo, seria esse. Nós vamos arrumar um nome bonitinho. Boas práticas de fabricação. É um nome bonito. É o mesmo nome dizer, deixa de ser porco. Vai bonito, BPF. BPF. Olha bem que nome bonito, cara. O Cortella diz assim, que ser caprichoso dá trabalho. E a gente, às vezes, não quer ter trabalho, né? E é um capricho. Ser caprichoso dá trabalho. Mário Sérgio Cortella é uma sumidade. Aquilo ali da filosofia. E ele fala coisas que atingem o nosso dia a dia em todas as áreas. Ser caprichoso dá trabalho. E tem que ser caprichoso do momento que acorda. Do momento que acorda. Do momento que acorda, você vai fazer sua ablução inicial do dia. Como é que você vai fazer sua ablução inicial do dia? A mesma mão que você dormiu é a mão que você vai vestir sua roupa e ir embora? Você não vai lavar suas mãos, você não vai lavar o seu rosto, em tudo. Você não vai escovar os seus dentes, você não vai colocar uma roupa limpa, você não vai tomar um banho. Se você tiver tido uma noite muito calorenta, você tem que estar preparado. Gente, não é? A mulher, nesse sentido, é até mais preparada que a gente, né, Tiago? Que a gente é meio porcão, né, rapaz? Mulher enxugando a mão na calça, não. Mas a gente é terrível, né, meu irmão? Gente, há uns anos atrás, assim, era até interessante você chegar na feira e comprar o mel da pessoa que estava vendendo lá, não vou nem dizer produtor, tá? A pessoa que estava vendendo lá, tinha todo sujo do cupim, as mãos sujas de cupim, isso aqui eu acabei de estourar o cupim. Era uma coisa interessante. Hoje, gente, é inadmissível você ver uma pessoa que vai oferecer o mel para você não estando caprichado. Não estando arrumado, ué. É verdade. Eu não esqueço quando a gente mudou pra Goiânia, há 15 anos atrás, o cara vai fazer 15 anos, bicho. Fazer 15 anos que nós vamos pra Goiânia. 15 anos, rapaz, ali naquela feira do Parque Ateneu, a gente chegou, a gente fez muita feira ali no Parque Ateneu, né, na feirinha. Pegava domingo de manhã, a feirinha era na Avenida do Parque Ateneu. Então era aquele quarteirão todo ali, desde a Avenida Bela Vista lá em cima até lá embaixo, para baixo do Botequim da Picanha, tudo aquilo ali eram as barracas ali na avenida. Então a gente tinha a tenda nossa ali vendendo mel. E vendia muito mel ali. Sim. Vendia muito mel. A gente fez feira ali muito tempo ali, vendeu muito mel. E aí teve um dia que chegou um caboclinho lá. Chegou ele com a lata nas costas, num braço ele carregando aqui a lata, cheia de mel. No outro um saco de ráfia, cheio de garrafa. Cheio de garrafa. Ai, meu Deus. Aí ele foi, colocou no litro? chão a lata, garrafa de litro. Colocou o saco cheio de garrafa. Não era garrafa limpa, não. Era garrafa que ele reciclou. Coletou. Então vamos falar fez reciclagem da garrafa. Vamos falar bonito pra gente não correr nenhum risco de... Aí ele pegou 2 tijolos furados, colocou um na frente, colocou o outro atrás, pegou a lata de mel, colocou em cima dos 2 tijolos. Aí ele destampou o mel. Opa! Ele tirou de dentro da mochila dele, ele tirou uma caneca de alumínio toda amassada, suja, tava suja. Aí ele foi remexer o mel assim com a caneca assim. Pra tinha misturar, um bocado de abelha morta lá dentro. Misturar aí, cera. E as garrafas, ele abriu as garrafas assim do lado, aquele tanto de garrafa com sabugão de milho, já cortadinho, bonitinho o sabuguinho, cara. Tudo bonitinho. Tudo pensado. Tava padronizadinho o sabuguinho, rapaz. Nossa. Aí ele pegou a caneca e começou a virar assim, fechar o mel com a caneca e levantar. Olha o mel! E virando assim, ó. Nossa. Pegando assim dentro do balde, a caneca lá em cima e revirando o mel, despejando assim com a caneca e caindo lá dentro. Olha o mel, puro mel! R$15 o litro. Deixa eu te perguntar, ele vendeu? Tudo. Hã? Nossa. Tudo.
Tá vendo? É cultural. Porque a cultura não é só o apicultor, a cultura é até o consumidor. Tô falando, é o consumidor. Então a missão do apicultor empreendedor, ele não tem que enxergar isso como limitação. Não, então não vale a pena esse trem de vender mel, não. Porque se o cara gosta do mel, é na garrafa imunda com sabugo, como que eu vou entrar fazendo um produto de qualidade? O empreendedor enxerga isso como oportunidade. Sim. Que ele enxerga que se ele colocar na embalagem bonita, essa aqui só não tá mais bonita porque a gente já comeu metade dessa bisnaga aqui. Ela tá linda. Mas ela tá linda. Se apresentar um produto na bisnaga com a rótulo bacana, o mel translúcido, limpo, bonito, bem apresentado, você oferecendo ali, olhando nos olhos do consumidor, o empreendedor, ele enxerga isso oportunidade. Enquanto tá todo mundo vendendo mel emporcalhado, eu tô produzindo produto de qualidade, então eu fiz diferente. Enquanto ele vende uma lata, você vende quantos mil quilos? Nossa. Entendeu? A diferença coisa é essa. Nós colhemos o mel em outubro. Quantos litros de mel ele tem que vender para fazer R$200? Nossa senhora. E quantos litros de mel o professor tem que vender para fazer R$200? Rapaz, hoje é que dia? Hoje é dia 12, como é que é? Hoje é dia 20 e... Nossa, nós já estamos na véspera do Natal, perdi a data do calendário, 22. Hoje é dia 22 de dezembro. Há exatamente 2 meses e meio atrás, a gente estava fazendo a colheita do mel. 4 toneladas. Fechamos ali toda a produção do ano, 4 toneladas de mel. A metade desse mel, 2 toneladas, foi de mel de cipaúva. 2 toneladas de mel nesses 2 meses e meio, acabou. É isso que eu ia falar. Está estocado, professor? Já vendeu todo. Está preocupado? Eu ainda tenho. Do mel escuro também já vendi um bocado. Tem muito dele ainda. Devo ter ainda lá em torno de 1.800 quilos ainda, do mel mais escuro. Mas do mel claro, acabou todo, gente. Eu já fui no interior comprar, Thiago. Mas eu fui comprar também da mão de quem? De quem tem centrífuga, quem tem decantador, quem tem mesa. Quem é aluno. Aluno. Quem tem ali água e sabão, álcool 70 utilizando. Quem faz o processo de qualidade e de beneficiamento. Você foi então, o beneficiamento adequado, você tem um produto de qualidade que você pode oferecer. E o novo consumidor, o que é o novo consumidor? É o consumidor que não nasceu doutrinado para a ideia do mel na garrafa. E esse está crescendo forte. Tá crescendo tão forte que os supermercados todos hoje estão investindo no quê? Venda de mel fracionado dentro do supermercado. Tem muito. No pote, no rótulo, a preço e muito não é alto. Barato. E não estão dando conta de atender. Assim, não é barato. Mas eu não vou vender meu mel. Não, meu mel é R$15 o litro. Você vai no mercado, tá R$70. 70? E você tá no mercado é porque vende. Porque e se não vendesse, o mercado não colocava na prateleira. Exatamente. E o supermercado, ele tá doido que continue esse mercado de R$15 o litro. Doido. Não concordo. Porque enquanto tiver gente vendendo mel de baixa qualidade a R$15 o litro, eles estão vendendo 3, 4 vezes mais um produto de boa qualidade, com apresentação em rotulagem, 4 vezes mais caro. Então vamos falar um pouquinho desse último ponto nosso aqui, professor, que é a qualidade do mercado. É a pessoa ter qualidade na venda. Que história é essa de um local como supermercado, por exemplo, que vende o mel a R$70, vende o mel a R$80, R$90 o quilo do mel, e tem um camarada na esquina vendendo a R$15? Como assim um não concorre com o outro? E como assim isso é oportunidade? O Brasil, nos últimos 20 anos, ele teve um crescimento gigantesco da classe média dele. Da classe média dele. E da classe A e B também, da classe mais rica. Né? Muita gente entrou para a classe média e muita gente entrou também na classe mais rica, que é a classe A e B. E essa classe, ela não simplesmente entrou de qualquer jeito. Ela foi uma classe que subiu, tanto a classe A e B, quanto a classe média, que é a C. Ela nasceu e surgiu, ela cresceu em meio a um novo mecanismo chamado internet. E essa internet hoje, ela propaga a ideia do quê? Do produto que tem que ser beneficiado de forma de qualidade, em todas as áreas. Lembra quando surgiu o mercado de celular? O primeiro celular que surgiu em 94, qual que era o tamanho dele? Aquele tijolão. Desse tamanho, era ou não era? Tijolão. Você tirava do bolso aquele trem imenso, você ficava com o aparelho aqui, que começava no sua orelha e terminava cá no seu peito. Aquele gigante que abria. Era ou não era? Era enorme. Qual que era a marca dele mesmo? Deitava no queixo. Nokia. O Nokia feio que dói, era ou não era? Feio demais. Tijolão da Nokia. Um tijolão enorme. Olha o quanto que melhorou a qualidade do aparelho nesses anos todos, nesses 30 anos. A mesma coisa foi a cadeira inteira de alimentos. Sim. Porque todas essas dificuldades que a cadeia do mel passou, de embargo, de falta de controle, toda a cadeia de alimentos passou. De grãos e de alimentos.
Então, toda a cadeia de alimentos, ela teve uma reformulação gigante. E uma reformulação que está acontecendo em escala global. É uma evolução? Uma evolução gigantesca. Então, essa turma nova, que nasceu aí nos últimos 20 anos no Brasil, que está chegando hoje aí aos 20, 25, 30 anos, é uma classe que hoje não aceita mais comprar mel dentro da garrafa. Ela olha para a garrafa, a Anvisa permite, mais ou menos assim. A Anvisa permite, igual tem aquela chamadinha daquela mocinha novinha. Normal, tá, agenda mocinha. Que ela, mas a Anvisa permite colocar a pamonha dentro da palha do milho? É desconhecimento normal. Mas porque é uma geração... Mais consciência. Não é que ela foi tratada com ignorância. Não, é uma geração que está sendo construída para poder prezar pelo alimento com controle de qualidade. Sim. Então, tudo bem, esqueceram de dizer para a mocinha que a pamonha é na palha do milho. Esqueceram de dizer. Mas aquilo que hoje toda a nossa meninada, os nossos filhos, os de vocês que estão pequenos, os meus 2 que já estão grandes, mas que ainda estão em idade estudantil, estão sendo doutrinados para qual ideia? O alimento tem que ser bem beneficiado. Tem que ter uma boa apresentação, tem que ter uma boa embalagem, não pode ser de qualquer jeito. Não pode gerar dúvida, né? Ainda mais esse mundo pós-pandemia, hein? O que vai ser essa geração pós-pandemia? Pós-pandemia, então, com cuidado. Hoje todo mundo sabe o que é álcool 70. Exatamente. Pergunta para algum aluno nosso, há 4 anos atrás, 99% deles nem sabia que existia álcool 70. Porque era algo reservado aos médicos e hospitais, enfermeiros. Hoje todo mundo sabe o que é álcool 70. Álcool 70 é vendido como qualquer produto, qualquer no supermercado. Assim, não vou dizer todas não, mas a maioria das mulheres tem álcool 70 na bolsa. E assim, embalado bonitinho. Tô eu na Drogazil. Tanto na Drogazil, rapaz, e tá uma senhorinha com neto. Pra quem não conhece, Drogazil é uma rede de farmácia aqui em Goiânia. Não, ela é nacional, né? Não. Não sei. Não é nacional, não. Ela tem muitas capitais, mas, por exemplo, em Minas eu não tenho. A Publi aqui. A Publi. Olha bem, o Drogazil, depois você paga um royalties pra nós aqui, hein? Então tá falando da Drogazil, rapaz. Tem essa senhorinha com neto. O netinho devia ter ali uns 4, 5 aninhos, e ela, a senhora, comprando as coisas. De repente, ele tava chupando a balinha caiu no chão. A balinha caiu no chão, o menino foi, pegou a bala no chão, foi pra colocar na boca. Aí a avó, para com isso, menino porco. Aí deu uma batida na mão dele, ele soltou a bala, né? Bate a mão aqui no álcool. Ela tirou o álcool da bolsa, virou o álcool na mão do menino. O menininho, ó, esfregou, ainda balançou a mão assim pro álcool evaporar. Aí. Eu olhei aquilo e pensei assim, Mudou. E essa mudança que a gente vê num comportamento pequeno desse, eles refletem em tudo. Um efeito dominó, né? Pode ver, vocês que têm filhos pequenos, que os meus já estão grandes. Diz que eles não dão para vocês toda hora, eles não colocam vocês em saias justas relacionadas às questões relacionadas à higiene. E ecologia. A criança já vem da escola com essa ideia de ecologia que nós não tínhamos. Nós não tivemos. Nós recebemos dos nossos pais a ideia ainda de que na fazenda você tem que desmatar, você tem que acabar com a nascente, você tem que acabar com a fauna e a flora para você ter o espaço para produzir. Essa geração nova não aceita isso. A conscientização para a preservação. Ela repudia isso. E que a gente culturalmente quer passar para eles. Sem querer, a gente culturalmente quer passar para eles. E eles repudiam isso. Eles não querem. Então, gente, o mundo que vem... Diz que tudo que vem pro bem, primeiro tem que vir recheado de muita crise, né? Não é à toa que o que a gente está vivendo é a maior crise da história da humanidade. Mas vocês não tenham dúvida que a gente está caminhando para um mundo que será melhor que o nosso. Será muito melhor. Tem que ter uma provocação grande para gerar mudança, né? Tem que sair do conforto, da comodidade que a gente estava para poder partir para algo melhor. O supermercado já percebeu isso. E ele coloca o mel hoje lá na prateleira com a melhor embalagem, com a melhor rotulagem, buscando das melhores marcas do mercado, apresentando o produto, não mais no setor de bala. Você sabe que tem que mel ficava no setor de bala e bombom. Você tinha caixa de bombom lacta e do lado o pote de mel. Tudo errado. Mel ficava no setor de bala. Hoje, mel fica no corredor de produtos saudáveis. É isso que eu ia falar. O supermercado entendeu isso. Em cima da gôndola de mel tem uma placa gigante. Saudável. Saudável. Acho lindo. Saudável. Em cima da gôndola do mel. Isso é muito forte.
E não tem mais forte. O caro. E não tem, o caro não tá lá. O caro continua no setor de bala. Continua no setor de balas. Porque o caro continua no setor de bala. Quando eu era criança, vendia o caro como mel. Mel caro. Mel caro. Era um absurdo aquilo. Era um mel caro. O supermercado percebeu isso. Percebeu tanto que além de ter as marcas convencionais do mercado, as marcas fortes, os próprios supermercados estão criando as marcas próprias. Os entrepostos deles, né? Mel Carrefour. Não tem entreposto, não. Só... Ele terceiriza o registro. Uau! O Carrefour chega lá para Apis Flora, lá em São Paulo, falou assim, olha, a gente descobriu que o mercado de mel é forte demais, que o brasileiro come pouco mel. A gente sabe que ele come pouco mel, mas se a gente apresentar um produto de qualidade, ele vai consumir mel, porque falta qualidade para ele. Então nós vamos apresentar um produto de qualidade e a gente vai vender. O Apis Flora embala para mim 10 milhões de unidades de bisnaga de 280 gramas de mel. Bisnaguinha, esse aqui é de quilo. De 280 é pequenininha. Ali. A bisnaguinha de 280. Ele chega lá, a Apis Flora, eu quero 10 milhões de unidades de mel, bisnaguinha de 280 gramas, só que eu quero com a marca Carrefour e o seu CIF. Fechou. O CIF é da Apis Flora. Fechou. O rótulo é mel Carrefour. Você compra mel Carrefour hoje, Thiago. Você compra mel do Bretas. Bretas colocou a marca Bretas. Né? Você compra mel ali do Atacadão, que o Atacadão Costa também tem a marca de produtos dele. Você compra mel do Atacadão hoje. Todo mundo descobriu o mercado do mel. E descobriu por quê? Porque eles estão vibrando que enquanto tiver mel a R$15 na feira, na garrafa imunda, eles vão dobrar, triplicar, quadruplicar a venda do mel deles no supermercado, vendendo 5, 6 vezes mais caro. Então, vou falar de mercado agora. Compensa vender mel no mercado interno ou externo? O que é que você me diz? Bora lá. Essa é a pergunta boa, né, Thiagão? Compensa, Thiagão? Vem produzir mel lá na Serra Goiás. A gente já falou do mel de 15. Você tá com quantas colmeias lá na fazenda? Vocês estão com quantas colmeias lá? 21. 21 colmeias. Uhul! Deu quanto de produção lá esse ano? Mais de 6, quase 700. Quase 700 quilos. Mas assim, a gente tá com 21, nem todas estão com a produção no auge. Porque a gente então, mas 21, 700 quilos, então deu quanto de média? 30, quase 40 quilos. 40 quilos. Quase 40 quilos de mel. Produção boa. Boa produção, mas, não tá assim, ruim não. Considerando tá 3 vezes maior que a média nacional. Não, tá doido, meu amigo. Mas deixa eu fazer um parênteses. A gente não tá com as colônias com a população ideal, né? Então, não são 700 quilos de mel. Fez uma boa produção, uma produtividade boa. Não é ruim não. Pro Cerrado brasileiro tá muito bom. Né? Já batendo ali superprodução. A gente sabe que tem mais. 700 quilos de mel. Aí o Thiago e a Jande resolvem, não, vamos vender esse mel no atacado. Então precisamos fazer um dinheiro rápido, vamos vender no atacado. Aí você chega lá no mercado atacadista, 700 quilos de mel, o mercado atacadista hoje, para exportação, vai te pagar um preço médio aí em torno de R$13 o quilo. R$13. Então 700 vezes 13. Calculei, Jande, pega a calculadora aí. 700 vezes 13. 900. R$9.100 por 700 quilos de mel. R$9.100. Dá para uma família sobreviver com dignidade um ano inteiro? 9.100 dividido por 12, 758. 758. Você consegue manter hoje lá a Sabrina, 2 crianças com R$758 por mês? Nem eu mesmo sozinho. Nem eu sei, né, Thiago? Não dá conta, não é? Então aí a pessoa deve estar se perguntando, então não vale a pena esse trem de mexer com mel, não? Agora, porque se o mercado de atacado, dá 49. Se o mercado de atacado, ele trabalha pagando tão pouco, vamos mexer com esse trem de mel, não? É aí que entra o empreendedor. Porque o empreendedor, ele vai vender no atacado? Quando ele olha lá no supermercado, o Carrefour vendendo mel a R$100, R$110 o quilo. Quando ele chega lá no Bretas, encontrando mel de R$97 o quilo. Quando ele chega no Atacadão Costa, que ele encontra mel preço médio R$85 o quilo. Ou seja, esses mesmos 700 quilos de mel, coloca no preço médio aí de R$90 o quilo, Jandes. 90? Vezes 700. 63 mil, divide por 12. 5.250. 5.250. 5.250 já muda. Não é 750. Não é 750. Então, o empreendedor, ele vai ter foco em uma coisa dentro da apicultura hoje. Ter muitas colmeias? Não, ele não precisa ter muitas colmeias. Ele precisa ter um número entre 30 e 50 colmeias. Ele pode ter isso tranquilo. 30 e 50 colmeias fazendo a superprodução de mel.
60, 70, 80 quilos. Ele vai produzir ali de 3 a 4 mil quilos de mel por ano. Ele vai vender no mercado atacadista? Não, ele não precisa vender no mercado atacadista. Ele vai pegar o mercado interno e vai constituir o mix de produtos dele, a linha de produtos dele, para ele vender dentro do mercado interno. Ah, mas o registro é muito difícil. Não é, porque aluno da escola de apicultura faz o quê? Ele busca a terceirização do registro, que a gente ensina o passo a passo disso correto. Isso. Então ali ele vai conseguir fazer 3, 4 mil quilos de mel por ano, num preço médio aí de 80, 90 reais o quilo, ele vai fazer mais de 200 mil reais por ano, com 30 a 50 colmeias. Verdade. Ah não, professor, mas eu estou aqui no sertão do Ceará, estou longe de todo o mercado consumidor. Aqui eu não tenho espaço para onde vender mel de 80, 90 reais o quilo, aqui eu tenho que vender no atacado mesmo. Compensa, professor, eu colocar 30, 50 colmeias para poder vender para o mercado externo? Perdão, para o mercado interno? Para o mercado interno, talvez ele não encontre uma vantagem tão grande, mas aí ele pode trabalhar o mercado o quê? O mercado externo. E no mercado externo, o que ele vai ter que fazer para compensar é o quê? Colocar um número grande de colmeias. É volume. Volume. Você ganha no ele volume. vai ganhar no volume. Então ele vai ter um lucro líquido ali de 8, 9 reais por quilo de mel? Beleza. Então vamos produzir 10 mil quilos de mel por ano. Ah, mas dá trabalho demais? Não é diferente do trabalho que vai dar de abrir o mercado interno, consumidor. É. Quem tem um número de 30, 50 colmeias, ele vai ter pouco trabalho no apiário, mas muito trabalho para fazer mercado. Isso. E quem vai fazer a venda para o mercado externo, ele vai ter muito trabalho no apiário e pouco trabalho na hora de vender. É verdade. Então a compensação de trabalho é a mesma. Quem vende mercado interno e quem vende mercado externo, todos os dois trabalham. E todos os dois faturam. Você fatura no mercado atacadista. Porque no mercado atacadista você não vai ter que preocupar com o mercado interno. Você vai preocupar em produzir. Produziu, entregou para o entreposto, mel para lá, dinheiro para cá. Tá tudo certo. Eu vi esse... E eu tô com um bolso cheio de dinheiro, que dá lucro. A gente já mostrou isso aqui para a turma. E no mercado interno você pode ter um número pequeno de colmeias. Você não precisa ter 10 mil colmeias, 1.000 colmeias, 2.000 colmeias. Você pode ter 50 colmeias e fazer 200 mil reais por ano. Eu vi esses dias um vídeo falando assim... Vou trazer para a apicultura. A apicultura dá dinheiro? Aí a pessoa respondeu assim, não, quem dá dinheiro é pai e mãe. Para ganhar dinheiro você tem que trabalhar. Trabalhar. Não importa se você vai trabalhar com 30 colmeias, com 1.000 colmeias. Você tem que trabalhar. Trabalhar. Ninguém dá dinheiro. Né? A apicultura dá dinheiro? Não. Você tem que trabalhar para ter dinheiro. Vaca dá leite? Não. Tem que tirar, ué. O Mário Sérgio Cortella fala isso também. Vaca dá leite? Não, vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite. Leite não vem na caixinha. Você tem que beneficiar o leite não vem na caixinha. Né? Você tem que beneficiar, você tem todo um trabalho. Né? Então dá. Colmeia de abelha dá mel? Não. Colmeia de abelha você tem que colher o mel, você tem que produzir o mel, você tem que tirar o mel, você tem que beneficiar o mel, tem você tem que cuidar da abelha. Tem que cuidar da abelha, então você tem todo um trabalho por trás. O que a gente quer dizer disso tudo é o que é? É que o apicultor, independente da escolha que ele for fazer, vender para o mercado interno ou vender para o mercado externo, vale a pena vender mel. E vale a pena produzir mel. Exatamente. Não tem nada que bate o agronegócio abelhas no Brasil. Até porque para o apicultor descobrir isso, ele tem que ser um apicultor forte. Apicultor forte, o que é o apicultor forte? Apicultor forte não é aquele que veio cheio de títulos da faculdade. Não é aquele que veio cheio de títulos de informação. Não é aquele que tem rios de dinheiro. Não é aquele que bate de carrão. Não é aquele que tem uma mansão no fundo da casa dele, ele é criador de abelha. Não, isso não é apicultor forte. Apicultor forte é aquele versado nas coisas e causas da apicultura. É o que conhece. Esse é o apicultor forte. Quem vive, né? Que vive da apicultura. Até porque que ele coloca o primeiro enxame dele, e o primeiro enxame ele sabe que dali a um tempo pode virar 30, 50, 100, 1.000, 2.000, que ele sabe todas as etapas da cadeia, ele sabe produzir, ele sabe beneficiar, ele sabe chegar o produto lá pronto para ir para o mercado, seja mercado externo ou mercado interno, e ele fatura alto. Ele é um apicultor forte, ele conhece o mercado. Apicultor forte tem que ter o quê? Conhecimento. Você não tem conhecimento? Então reveja o seu trabalho, o seu dia a dia,
que você precisa chegar à condição de fortaleza. Tá fraco. É isso aí. Nossa, que final mais, né? Forte. Ué. O apicultor forte. Esse apicultura forte é o apicultor forte. Muito bom. Gente. O apicultor é o elemento primário da cadeia. Então, a apicultura forte é o apicultor forte. E o que é o apicultor forte? É o apicultor que conhece, que é versado nas coisas e causas da apicultura. Se ele não for versado, se ele não conhece a cadeia, ele é um apicultor fraco. Se ele é fraco, a cadeia é fraca. Então, é uma atitude individual. Ele buscar. Vale a pena produzir mel, gente? Demais. Vale. A gente saiu de um depende pro demais. Olha que legal. Isso é. Nada como um bom a gente papo. chegou no ponto de descobrir que a gente precisa buscar conhecimento. E conhecimento é aonde mesmo? Escola de apicultura. Escola de apicultura. É o elemento hoje que... É ou não é, Thiagão? É isso aí. É a instituição hoje que tá mudando a cara, é ou não é verdade? Show, professor. Quem gostou aí, gente? Diz pra nós aí. Estamos chegando no final, né? Foi já deu muito quanto bom. tempo de podcast hoje, hein? Quase uma hora. Acho que foi uma hora. Uma hora? Ou passou de uma hora? Perdi, professor. Eu também perdi. Tá tão bom o papo que... Tá bom o papo, dá até vontade. Até 4 horas da manhã, não é? Não, Mas nós não, temos que cuidar das famílias, né? Tem. Vamos. Gente, um Feliz Natal a todos. Muita paz, muita alegria nesse final de semana aí. Feliz Natal, Jante. Feliz Natal, Thiagão. Feliz Pra todos nós. Muitas boas festas aí pra vocês, né? A gente celebrando aí o renascimento aí mais uma vez aí, simbolicamente aí do menino Jesus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo aí, que ele abençoe e guarde cada um de nós. É ou não é? Que renasça no ser humano a vontade de crescer, que renasça no ser humano o amor, a bondade, a sustentabilidade. E no apicultor o desejo de ser um apicultor forte. É ou não é? Isso, É isso aí. gostei. Gente, um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Obrigado, hein? Valeu, Thiagão. Tchau, gente. Valeu. Tchau.